O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 9 de fevereiro, e antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você que me ouve agora, que me acompanha neste momento. Eu sei das noites em que você finge que está tudo bem, quando alguém pergunta como você está, mas no fundo, lá no fundo mesmo, o cansaço da alma é tão pesado, tão profundo, que você nem consegue mais explicar o que você sente, você nem sabe mais dar nome para essa dor. Eu sei dos dias em que você acorda e já começa o dia sem força, sem vontade, sem energia, para fingir, para sorrir, para responder que está tudo certo, quando na verdade está tudo quebrado, tudo desmoronando por dentro. Das vezes em que você olha para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para as suas relações e se pergunta: será que Deus ainda se lembra de mim? Será que Ele ainda vê o que eu estou passando? Será que Ele ainda se importa com o que eu sinto, com o que eu vivo? Das manhãs em que você levanta da cama e já sente aquele peso invisível que ninguém enxerga, aquela dor que não aparece no corpo, mas que machuca mais do que qualquer ferida visível, aquela angústia que você não consegue colocar em palavras, que você não consegue explicar nem para você mesmo. Eu sei do medo de tentar mais uma vez e não dar certo, do cansaço de orar, de pedir, de suplicar e não ver resposta, de não ver mudança, de não ver nada acontecendo, da sensação de que talvez você não mereça ser visto por Deus, ser tocado por Ele, ser curado por Ele, das vezes em que você se sente completamente sozinho no meio da multidão, invisível, mesmo estando ali presente, mesmo estando na igreja, mesmo estando em família, mesmo estando rodeado de gente, sozinho de um jeito que ninguém consegue entender, do cansaço de carregar um peso que ninguém vê, mas que você sente todo santo dia, das noites em que você vai dormir e pensa: mais um dia que passou e eu continuo aqui do mesmo jeito, das vezes em que você reza, mas não sente nada, absolutamente nada, e começa a se perguntar se Deus realmente te escuta, do medo de que essa dor nunca vai passar, de que essa situação nunca vai mudar, de que você vai ficar assim para sempre. Se esse é o seu sentimento hoje, se essa é a sua realidade neste momento, eu te digo com toda certeza, este Evangelho não veio até você por acaso. Deus tem algo muito específico para te dizer hoje, algo que talvez você precise ouvir mais do que qualquer outra coisa. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorriam toda a região e começaram a levar os doentes, deitados em suas macas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E em toda parte onde chegava, povoados, cidades ou sítios do campo, traziam os doentes para as praças e suplicavam-lhe para que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto. E todos os que tocavam ficavam curados. Agora presta atenção neste detalhe que pode mudar a tua segunda-feira, que pode mudar a tua semana inteira. Repare bem, olha com cuidado esse Evangelho. Não é Jesus que sai correndo atrás das pessoas, é o povo que corre até Ele. Não é Jesus que está gritando: venham até mim. É o povo que leva, que carrega, que busca, que corre desesperado atrás dele. E aqui, bem aqui, está algo fundamental que precisa entrar profundamente no seu coração hoje. Quando tudo dentro de você diz: eu não tenho mais forças para ir até Ele, eu não consigo mais buscar, eu não aguento mais tentar, Deus olha para você e diz com toda a ternura: então deixa que eles te levem, deixa que outros te carreguem, você não precisa chegar sozinho. Quando você diz exausto, cansado, sem esperanças: eu não consigo mais caminhar, minhas pernas não me sustentam mais, Deus responde: então deita na maca, se entrega,
e deixa que te carreguem até mim. Quando você diz, chorando, sem palavras, eu já não sei nem orar, eu já não sei mais o que falar com Deus, Ele te diz, então apenas estende a mão, apenas toca, isso já é o suficiente. Você vive achando, se cobrando, se culpando, pensando que precisa chegar perfeito diante de Deus, que precisa estar inteiro, forte, curado, para então buscar a presença dEle. Mas o Evangelho de hoje te mostra o contrário. Jesus encontra você exatamente onde você está agora, carregado por outros, deitado numa maca, sem forças, quebrado, ferido, cansado, e Ele não te julga por isso, Ele não te condena, Ele não diz volta quando estiver melhor, não, Ele te recebe assim mesmo. Vamos entender o que esse Evangelho está dizendo para você hoje. Jesus acabou de atravessar o mar, Ele podia ter ido para qualquer lugar, mas foi para Genezaré. E o que acontece? O povo reconhece Jesus imediatamente, não esperaram um convite perfeito, viram e correram, viram e levaram, viram e acreditaram que só de tocar já era suficiente. E Deus está te dizendo agora, Ele não espera você estar de pé, forte, inteiro. Ele é o Deus que chega perto de quem está deitado na maca. Ele deixa você tocar a orla do manto quando você não tem força nem para levantar o braço. Ele cura não porque você merece, mas porque Ele é misericórdia pura. Quantas vezes você já se cobrou por não ter fé suficiente? Quantas vezes achou que Deus não ia te ouvir porque você não reza direito, porque não é santo o suficiente? Quantas vezes se sentiu pequeno demais, ferido demais, quebrado demais para chegar perto de Deus? E Deus está dizendo hoje, não é sobre você ser perfeito, é sobre você deixar que Ele entre. Não é sobre você ter forças, é sobre você deixar que Ele te carregue. Ficar quando está escuro, ficar quando está difícil, ficar quando dói, ficar quando ninguém entende, ficar quando você mesmo não entende, ficar, simplesmente ficar, porque a presença de Deus não depende da sua performance, a presença de Deus depende da misericórdia dEle. E agora eu quero te pedir algo, quero te convidar para algo muito importante. Ative o sino deste canal, se inscreve aqui e acompanhe diariamente o Evangelho junto com a gente, porque eu te digo uma coisa, ninguém, absolutamente ninguém, deveria atravessar esta semana sozinho. Ninguém deveria enfrentar segunda-feira, terça, quarta, toda essa semana que começa agora, carregando tudo sozinho. E eu quero que você faça algo por mim, por você, por essa comunidade que se forma aqui. Escreve aqui nos comentários o seu nome e uma intenção de oração para que a gente possa caminhar junto, rezar junto, carregar junto nesta semana. Pode ser perdão que você precisa, perdão que você quer dar ou receber. Pode ser recomeço, aquela força para começar de novo depois de tantas quedas. Pode ser luz para o teu caminho que está escuro. Pode ser paz para teu coração que está angustiado. Pode ser coragem para enfrentar aquilo que te apavora. Pode ser cura, seja do corpo, da alma, da memória, do coração. Pode ser trabalho que você está precisando. Pode ser força para aguentar mais um dia. Não importa o que você está precisando. O que importa mesmo é que você não fique sozinho nessa caminhada. Escreve aqui, coloca teu nome, coloca teu pedido. A gente vai orar por você, eu vou orar por você. E mais importante, Deus vai ouvir você. Eu vou te contar agora uma história real, uma história que aconteceu comigo, que me marcou profundamente. É a história de Dona Marlene, 68 anos, moradora de Belo Horizonte, Minas Gerais, aposentada, viúva, há 5 anos. Ela me procurou depois de uma missa, numa quinta-feira à noite, e me disse, sem rodeios, Padre, eu não aguento mais fingir que estou bem, eu não aguento mais. E aí ela começou a chorar, não aquele choro discreto, era um choro de quem guardou muita coisa por muito tempo. Marlene tinha uma dor crônica no joelho que não a deixava andar direito. Os médicos diziam que ela precisava de cirurgia, mas ela tinha medo.
medo da anestesia, medo de não acordar, medo de morrer sozinha num hospital. Ela me disse: padre, meu marido morreu no hospital. Eu estava lá, mas não adiantou nada. Desde então eu não consigo entrar num hospital sem tremer. Veio a pandemia, o isolamento, a solidão. Os filhos moravam longe. As amigas pararam de visitar. Marlene passou meses sem sair de casa, sem ver ninguém. Teve dias em que nem levantava da cama. Ela disse: padre, o joelho doía, mas o coração doía mais. A solidão doía mais. O silêncio da casa doía mais. E me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu passava horas pedindo para Deus me curar, mas eu nem sabia mais do que eu estava pedindo cura, do joelho ou da alma. Num domingo, a campainha tocou. Era a dona Regina, uma vizinha, que disse: Marlene, vim te buscar para a missa. Marlene respondeu que não podia ir, que não conseguia andar. E dona Regina disse com simplicidade: então você não precisa andar, eu te levo no meu carro, só precisa deixar que eu te leve. Marlene foi. E naquele dia o padre falou justamente sobre o evangelho de hoje, sobre as pessoas que levaram os doentes até Jesus. Marlene chorou a missa inteira. Depois dona Regina ficou ali segurando a mão dela em silêncio. E Marlene me contou: padre, naquele dia eu entendi que Deus não estava esperando eu ficar boa para me buscar. Ele simplesmente mandou alguém me carregar. Mandou dona Regina bater na minha porta. E sabe o que Marlene me disse no final? Padre, aquela pessoa não me falou de milagres espetaculares. Ela só disse uma coisa simples: deixa eu te levar. E isso mudou tudo. Hoje Marlene fez a cirurgia, está se recuperando. Mas mais do que isso, não está mais sozinha. Ela e dona Regina viraram amigas inseparáveis. E ela me disse: a cura do joelho veio, mas a cura do coração veio antes, quando alguém me carregou. Vamos voltar para o evangelho agora. Jesus está em Genezaré, e o texto sagrado diz com todas as letras: e todos os que tocavam ficavam curados. Todos. Repare bem nessa palavra, todos. Não diz os que pediam com uma fé inabalável e perfeita ficavam curados. Não diz os que eram dignos e merecedores ficavam curados. Não diz os que tinham uma vida santa e sem pecado ficavam curados. Diz simplesmente: todos os que tocavam ficavam curados. Todos, sem exceção, sem distinção. Você entende o peso disso? Significa que Deus não faz contabilidade da tua vida. Ele não está sentado ali no céu com uma planilha na mão anotando quantas vezes você errou, quantas vezes você falhou, quantas vezes você pecou. Ele não está ali somando os seus defeitos para ver se você alcança uma nota mínima para merecer a graça dele. Não, isso é coisa da nossa cabeça, isso é coisa da nossa culpa, mas não é de Deus. Deus simplesmente está ali, presente, de braços abertos, esperando que você toque. E sabe qual é o toque que Ele espera? Não é um toque de quem está inteiro, forte, perfeito. É um toque de quem está ferido e sabe que está ferido. É um toque de quem está cansado e não tem mais vergonha de admitir. É um toque de quem já não tem mais nada a perder. É o toque trêmulo de uma mão que mal consegue se erguer. E eu preciso que você entenda isso. Receber a graça de Deus é um gesto simples, não é complicado, não exige perfeição. Receber é simplesmente abrir a mão, é estender a mão tremendo, com medo, com dúvida. É dizer para o Deus do universo: entra, Senhor, entra na minha casa mesmo que ela esteja bagunçada. Entra na minha vida mesmo que ela esteja em pedaços. Entra no meu coração mesmo que ele esteja ferido. Entra mesmo que eu não esteja pronto. Entra mesmo que eu não entenda. Entra mesmo que eu ache que não mereço. Porque o evangelho é cristalino. O começo não vem de você.
o começo vem de Deus. A transformação não vem do seu esforço. A transformação vem da graça dele. João Evangelista escreveu: não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A vida nova não nasce da sua vontade. A vida nova nasce de Deus, só dele. E tem mais: Deus não se cansa de começar. Você se cansa, eu me canso. A gente se cansa de recomeçar, de tentar de novo, mas Deus não. Deus nunca se cansa de começar com você. Ele é o Deus dos novos começos. Ele transforma segunda-feira em um novo início, transforma fevereiro em uma nova oportunidade, transforma o hoje em uma nova chance. E esse Evangelho nos fala de algo profundo, bonito e transformador, que eu chamo de graça sobre graça. É uma expressão que João Evangelista usa quando descreve Jesus. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Jesus dá e dá e dá, e depois dá mais. Ele não mede, Ele não conta, Ele não limita, Ele não diz: já dei demais para você. Onde quer que Ele fosse, olha isso, povoados, cidades, campos, qualquer lugar, Ele curava, sempre, sem exceção, sem cansaço, sem condição. Eu quero que você pare um momento agora e olhe para trás. Olha para o ano que passou, olha para os meses recentes, olha para a tua vida e te pergunto com toda sinceridade: quantas vezes neste tempo você recebeu forças que nem percebeu? Quantas vezes você acordou cansado, exausto, achando que não ia conseguir passar o dia e mesmo assim conseguiu? De onde veio essa força? Quantas vezes você quase desistiu de tudo, já tinha a palavra desistir na ponta da língua, mas algo te segurou, algo te sustentou? Quantas vezes passou por situações que pareciam impossíveis, que pareciam não ter solução, e no final, de algum jeito que você nem sabe explicar, você atravessou? Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu na hora. Talvez você tenha sido carregado quando nem notou. Talvez a mão de Deus estivesse te sustentando e você, imerso no cansaço, não tenha visto. Porque a gente tem uma ideia equivocada de como a graça funciona. A gente acha que graça é sempre aquele milagre barulhento, espetacular, aquela cura instantânea que todo mundo vê e aplaude. E às vezes é, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes, a graça de Deus é silenciosa, é discreta, é aquela força invisível que te fez atravessar mais um dia quando você achava impossível. É aquela paz inexplicável que você sentiu no meio do caos, no meio da tempestade. É aquele abraço que chegou na hora certa, daquela pessoa que você menos esperava, aquela palavra que te fez respirar de novo, aquele versículo que entrou tão fundo que você teve certeza que não foi coincidência. Essa é a graça que te sustentou e Deus não parou de dar. Ele continua dando hoje, agora, graça sobre graça. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta semana como um grande projeto. Não faça promessas que você não consegue cumprir. Apenas faz isso. Respira fundo, devagar. E agora, do jeito que você souber, com as palavras que você tiver, diz assim: Senhor, entra na minha história, no meu cansaço, no meu medo, na minha dor, no meu silêncio, na minha solidão. Eu não tenho mais nada para te oferecer, só tenho essa mão estendida, tremendo, pedindo ajuda. Isso já é oração, você entende? Isso já é fé. Não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. E Deus ouve, Deus vê tanto quem comenta quanto quem fica em silêncio, tanto quem tem palavras quanto quem só tem lágrimas. Ele te vê, Ele te toca
E isso já é o começo da cura. E agora, antes de encerrar, eu preciso te dizer uma coisa fundamental: não se cobre tanto. Por favor, para de se cobrar tanto. Para de ser tão duro, tão severo, tão cruel contigo mesmo. Para de se julgar com tanta rigidez. Você fez o que pôde. Você realmente fez o que pôde com as forças que tinha. E as forças que você tinha eram as que você tinha, não as que você gostaria de ter, não as que os outros tinham, as suas. E com essas forças você chegou até aqui, você está vivo, você está tentando. E isso já é vitória. E o Evangelho de hoje te lembra de uma verdade poderosa. Não é sobre você chegar até Deus com as próprias pernas, nunca foi sobre isso. É sobre você deixar que Ele chegue até você. Não é sobre você ter forças para buscar. É sobre você aceitar ser carregado, ser sustentado. Não é sobre você merecer a cura. É sobre você aceitar que Deus quer te curar, que Ele quer te tocar. Não porque você merece, mas porque Ele é amor. E eu te peço novamente, te convido, escreve aqui nos comentários o teu nome e uma intenção de oração para esta semana que começa. Pode ser paz para o teu coração, pode ser saúde, pode ser trabalho, pode ser reconciliação, pode ser força, pode ser coragem, pode ser perdão, o que você precisar, porque a gente está aqui como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. E Deus ouve cada nome, cada pedido, cada súplica, cada lágrima. Amanhã, terça-feira, estaremos juntos novamente. Amanhã tem mais Evangelho. Amanhã tem mais palavra. E eu te prometo uma coisa: Deus vai continuar falando contigo. Vai continuar tocando você. Vai continuar curando você. Pode não ser do jeito que você espera. Pode não ser no tempo que você gostaria. Mas Ele vai continuar, um dia de cada vez, uma graça de cada vez, um toque de cada vez. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, muito mais do que isso, Deus te espera. Ele já está te esperando, com os braços abertos, com o coração disponível, com a graça preparada, com a cura nas mãos, só esperando você estender a tua mão, só esperando você tocar, só esperando você dizer: entra. E quando você disser isso, Ele entra. Ele sempre entra, sempre, porque Ele é amor, e o amor não tem fim.